Nesse vídeo eu vou estar apresentando aqui mais um dos projetos que eu desenvolvi ano passado, né, em 2024, que é um projeto de Data Science, né, análise de dados. Ele é uma biblioteca para análise de dados. Esse projeto, ele começou com outro projeto que eu também criei ano passado, em 2024, que foi o Vectorization. O Vectorization, ele é uma biblioteca de computação numérica. Ele serve para fazer cálculos de álgebra linear, por exemplo, cálculos com matrizes, vetores, né? Multiplicação de matrizes, multiplicação de vetores, né? Produto escalar, por exemplo, como mostrado nessa imagem, né? Eu tenho aqui dois vetores, eu posso fazer o produto escalar entre eles, né? Que é um conceito da matemática. Aqui tem outro exemplo também disso, né? Por causa de uma matriz com um vetor, né? Aqui tem uma matriz fazendo produto escalar com um vetor. Que essa documentação do Vectorization, ela tem vários detalhes, né? Eu até traduzi para vários idiomas, né? Tem até uma versão em inglês dele também, essa documentação, e em português, né? Aqui tem uma pasta chamada exemplos, tem uma pasta chamada docs, né? Que é onde eu armazeno a documentação do Vectorization. Os readmes, né? Traduzidos para cada idioma que eu coloquei aqui, as imagens, né? Que eu utilizei, as ferramentas que eu criei, né? Tudo para ele. E inclusive aqui tem os commits, né? Que eu fiz. A última atualização que eu fiz aqui foi aqui dia 1º de fevereiro de 2025, né? Foi a última atualização que eu fiz no Vectorization. E eu tinha criado ele no ano passado. Esse projeto já existe há uns 6 meses. São muitos commits que eu fiz aí ao longo de 2024, né? Sendo eles aí o último commit feito então dia 1º de fevereiro de 2025, né? Que foi há 2 semanas atrás, né? Esse projeto Vectorization, ele serve justamente para isso, para fazer cálculos com matrizes, né? Com vetores. E em cima desse projeto, né? Inclusive, antes disso, antes de falar do análise, eu vou falar também das versões. Eu tenho várias releases aqui que eu lancei, né? A última que eu lancei foi essa alpha aqui, 1.3, que foi lançada dia 3 de janeiro. Essa foi a última release que eu lancei, dia 3 de janeiro de 2025. E esse aqui é o projeto Vectorization. Vocês podem explorar ele aqui na pasta SRC, tem todos os códigos, né, de tudo que ele implementa, né? Antes de falar do análise, eu vou falar um pouco sobre como que eu fiz ele, né? Vou explicar um pouco sobre ele. Aí fica até mais fácil de vocês entenderem o análise, né? A estrutura dele e tudo mais. Aqui no root, né? É a classe principal. Onde eu defino ele, né? Eu defino aqui uma namespace, né? Um objeto para armazenar todas as funções e classes do Vectorization. Eu crio um objeto base, né? Que vai ter todas as funções e métodos aqui. E essa classe base ela vai ser usada para criar outras classes do Vectorization, né? No caso o escalar, né? Eu falo vai ser usada porque eu utilizei ela no escalar, no matrix, no envelope, no boolean, tem vários tipos de objetos diferentes que eu criei aqui dentro do Vectorization que fazem uso dessa mesma classe base, meio que cria uma classe geral. Aqui tem toda uma estrutura, né? Como que eu fiz isso? Eu vou mostrar, por exemplo, a estrutura do vector aqui, que é o do vetor, né? Que é um dos exemplos mencionados na documentação aqui. Ele tem vários métodos, várias funções aqui que são usadas, né? Obviamente nesse vídeo eu não vou dar muito detalhe, né, sobre como que elas funcionam, porque ficaria muito extenso, né? Não daria para falar de tudo, né? E eu também quero abrir espaço para falar sobre o análise, né? Sobre um outro projeto meu, o análise. São várias funções, eu posso duplicar, calcular a soma, a média, clonar um vetor, fatiar esse vetor fazendo slice, e várias outras coisas, né? Tudo isso com vetores, né? Matrizes também tem a mesma coisa, também tem, né? Muitos dos métodos que o vetor também tem, só que aplicado para matriz, né? Inclusive produto escalar é um dos métodos que se você procurar aqui dentro, produto escalar, você vai encontrar. Você vai encontrar também o produto escalar, né, que eu tinha implementado. No vetor também tem, tá? Tem aqui as condições aqui, se é uma matriz com vetor, se é um vetor com matriz, tem todos os casos aqui tratados aqui para funcionar, né? Como deveria. E é isso, né? Já falei bastante sobre o Vectorization, né? Foi um projeto muito importante que eu criei ano passado. E agora, né? Também, né? Eu vou falar de um outro projeto também muito importante, que é o análise. Vou entrar aqui na minha aba de repositórios e vou pegar o análise, que é um projeto também
eu também criei. Também criei ano passado, em 2024, né, o Analyze. Eu comecei a criar ele há um bom tempo aí, no ano de 2024. É um projeto bem antigo também que eu estou fazendo. Não tão antigo quanto o Vectorization, obviamente, né? O Vectorization é coisa de 6 meses atrás aí. Eu comecei o Analyze dia 25 de novembro de 2024, né? E desde então comecei a trabalhar nele. E o último commit que eu fiz, né, foi há 2 semanas atrás, no dia 2 de fevereiro também de 2025. Geralmente quando eu atualizava o Vectorization, eu também atualizava o Analyze, né? O último commit que eu fiz foi nessa data aqui, né, dia 2 de fevereiro de 2025. Eu fiz muita coisa nesse projeto também, né? Falando somente sobre as releases, né, as versões dele. Também a última versão é a Pre-Alpha 1.0.5, né? Também de 2 semanas atrás, né? Foi lançado aqui no dia 1º, dia 1 do 2 de 2025. Na verdade, ela não foi lançada nessa data. Essa aqui em específico, nessa release, eu escrevi uma nota para falar que as atualizações que eu fiz, né? Nos dias 1 até o dia 2 de 2025, né, de fevereiro, eu tinha feito aqui umas atualizações, né, no sábado e no domingo, que complementavam aqui as coisas, né? Mas essa versão aqui mesmo, ela aglobava outros commits que eu fiz antes também, né? Mas principalmente essa release aqui, ela agloba as últimas atualizações que eu fiz, né? Nessa data aqui, as últimas coisas que eu adicionei, né? Foi sobre criação de padrões lineares nos dados, né? Coisa do tipo, para criação de datasets, né? Coisa do tipo, que é muito utilizado, né? Fazendo aqui um overview, né? Uma visão geral por cima do Analyze, né? Esse projeto. Como eu mencionei, né? Eu ia falar primeiro do Vectorization e depois do Analyze, né? É isso porque o Analyze ele foi construído em cima do meu Vectorization. Então, ele também tem o mesmo esquema de documentação aqui de README, né? Por enquanto, só traduzi o README para inglês e português, né? Apenas isso, por enquanto. A pasta Docs, né? Ela tem aqui as documentações, também ensinando como é que instala ele, né? Vou até mostrar a documentação dele aqui, o de Documentation. Então, tem todos os métodos, né? Como que instala a biblioteca, tem um passo a passo aqui, importa no projeto, né? Vai ter um exemplo para o Node e para o navegador, porque tanto o Vectorization quanto a Analyze eu desenvolvo para ser compatível com os dois, né? Vou usar no Node e no navegador. E tem o principal objeto dele, que é o Data Structure, né? Assim como o Vectorization ele tem o Vector, ele tem o Matrix, o Scalar, vários outros objetos, o Analyze ele herda tudo isso, mas ele concentra tudo em um único objeto chamado Data Structure, analyze.datastructure. Essa é a namespace dele, né? E eu vou ler aqui na íntegra, né, o que diz essa parte da documentação. Vocês podem consultar depois se vocês quiserem, né? Ele é uma tabela, né? Mas precisamente ele é um objeto do tipo Matrix, aprimorado com mais métodos e atributos, que permite carregar e exportar arquivos em diversos formatos, bem como ler e manipular dados em forma de tabela, criar e manipular campos, né, específicos, adicionar, remover amostras, né, específicas ou em massa, várias de uma vez, né? Com o Data Structure podemos fazer diversas operações de análise e manipulação de dados, como a junção de outros Data Structures, pesquisa, né, com critérios de busca, criar e remover colunas, né, e muito mais. Então, para fazer essas análises, né, e manipulações, nós temos alguns métodos, né? Nós podemos criar uma instância de um Data Structure, né? Por exemplo, com nomes, né? Nome e idade, por exemplo, seriam 2 colunas, né? Aí eu tenho essa coluna flexibilidade, que é onde eu defino os tipos de dados, né? Por exemplo, essa primeira coluna nome é só string, né? É texto. Então eu coloquei tipo texto. Aqui em português mesmo, né? Ele também suporta em inglês os tipos, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes disso hoje, né? Que eu criei um sistema de flexibilidade bem flexível, assim, que ele suporta nomes tanto em português quanto em inglês, para ficar compatível mesmo para se utilizar e tal. Aqui a coluna idade é do tipo número, né? É apenas número. Então eu coloquei número. Então ele define isso, é muito importante para que ele funcione, né? Posso criar, por exemplo, um novo usando array de arrays. Então posso criar, por exemplo, com um array de JSONs ou com um array de arrays, né? Com matriz diretamente. Só que nesse caso, como eu não especifiquei os campos aqui no JSON, se for uma matriz, né? Por exemplo, um array de array, eu preciso colocar os campos aqui. O nome dos campos, né? Nome e idade. Pô, a primeira posição é o nome, a segunda posição é a idade. E a flexibilidade segue a mesma coisa, né? Para cada coluna. A flexibilidade da primeira coluna é só texto, a da segunda é número, né? São os tipos de dados delas. E aqui tem os métodos disponíveis, né? Por exemplo, o método how, que traz o conteúdo bruto, né? Ou seja, ele pega o data structure e converte numa matriz, né? Isso que o how ele faz.
Eu tenho, por exemplo, o clonar, que faz uma cópia do objeto, né? Uma cópia sem referência, né? Então, quando eu faço o clonar, ele retorna um novo objeto aqui, dataStructure, que se eu manipular ele, eu não altero o objeto original. Isso aqui é muito útil em algumas situações. Eu tenho, por exemplo, o método distinct, que retorna as coisas sem repetir, né? Ele remove coisas duplicadas aqui. Eu coloquei vários exemplos duplicados. Quando eu mando ele fazer o distinct, né? Ele retorna apenas a matriz sem as minhas repetições, né? Apenas um de cada amostra, né? Ele ignora coisas que foram repetidas. Muito importante também é o distinct. Tem aqui também o método mergeWith, que ele faz junção de dados, né? O mergeWith eu ainda não documentei. Ele ainda não está documentado aqui, né? Na documentação, mas ele existe, né? Eu posso até falar nesse vídeo sobre ele, já que eu quero fazer um overview, né? Posso inserir novas amostras também, tem o método inserir. Então eu posso colocar, por exemplo, usando um JSON, né? Posso adicionar várias amostras de uma vez, né? Utilizando matriz, né? Posso adicionar também dessa outra forma. Então tem várias maneiras de inserir amostras aqui. Posso criar um novo campo, mas eu também não documentei isso ainda, né? Posso deletar amostras, posso recortar linhas, fazer slice, também não documentei isso ainda. Posso carregar arquivos CSV, exportar, carregar JSON, né? Exportar JSON. Posso fazer vários tipos de coisas aqui que eu ainda não documentei na documentação, né? Mas tá aqui, né? Eles fazem parte do projeto Vectorization. Aqui, como mencionado, né? A dependência, né? Ele depende do Vectorization. Se vocês clicar aqui nesse link, vocês vão para a página do Vectorization, né? Que eu estava falando agora há pouco, né? Que foi a base do análise, né? 2 projetos meus aí. E o análise, né? O último, né? Que ele é mais recente aí em relação ao Vectorization. Ele foi construído em cima do Vectorization, né? Como eu disse, né? Essa pasta Tools, por curiosidade, né? Que tem tanto no Vectorization quanto na análise. É uma ferramenta que eu uso para fazer build, né? Então eu pego... É um scriptzinho que eu criei que ele lê os arquivos lá e transforma num arquivo só, minifica ele. Só isso, basicamente. O Vectorization ele também tem. Só que o do Vectorization é um pouco diferente. Estou citando apenas por título de curiosidade, né, como uma introdução. Eu vou fazer vários vídeos aqui no canal explicando detalhes, né, desse projeto aqui do análise, né? Mas por enquanto, eu quero que vocês saibam disso, né? Também tem um script aqui que faz isso também no Vectorization. Enfim, o análise ele foi baseado nesse Vectorization, né, como eu disse. Aqui temos a documentação dele. Agora eu vou mostrar um pouco como é que o dataStructure ele foi criado. E um pouco também dessa última atualização que eu fiz, né? Naquela nota lá que eu mencionei e tal. Eu vou falar um pouco sobre ela também. Primeiro eu vou começar com o objeto base, né? Que é o objeto padrão aqui. A mesma coisa do base do Vectorization, só que ele é o base do análise. Então ele é uma classe base que vai ser utilizada aqui no dataStructure, basicamente. Ele cria aqui a namespace, né? Onde vai ficar todas as classes e métodos do análise e também adiciona um vínculo das bibliotecas que eu utilizei, no caso do Vectorization, né? Ele coloca aqui o Vectorization dentro de um atributo chamado libs, dentro do análise. Então, aqui nós temos os métodos, por exemplo, copiar parâmetros, que ele pode injetar coisas dentro dessa classe, posso fazer download de arquivos e outras coisas que eu vou utilizar no análise, né? Indo agora para o dataStructure, que foi baseado nessa classe base, né? Eu crio dessa forma. Eu recebo os dados iniciais, algumas configurações, como a flexibilidade, o nome dos campos e outras coisas, né? Aqui eu pego esses parâmetros aqui. Eu tenho alguns callbacks específicos que eu não vou explicar aqui nesse vídeo, né? Porque ficaria muito longo e tal. Mas eu tenho algumas coisas aqui importantes para checar as amostras, né? Umas condições. Eu trato os dados aqui iniciais, né? Trato porque se for, por exemplo, um array de JSON ou uma matriz, então esse tipo de situação eu trato aqui, né, para saber como que eu devo inicializar o meu análise, né, o meu dataStructure da análise. Então, se for um array de JSON ou se for um JSON contendo arrays, se for uma matriz, são 3 tipos aqui que eu criei por enquanto de inicialização, né, de um dataStructure. Então aqui ele cria o contexto, né, o context, está até meio desalinhado aqui por causa da indentação, mas ele cria um objeto chamado context que representa o contexto do meu dataStructure, ou seja, quando eu criar uma instância de um dataStructure, o que eu vou ter é um contexto ali, que vai ter todos os métodos e atributos dele. Então eu crio uma classe chamada analyse.base, né, que eu criei aquela classe base que eu falei agora há pouco, né, seguindo o padrão do Vectorization. E aqui eu passo então meus dados iniciais, parâmetros, ele vai criar uma classe base. Aqui eu crio outras variáveis e coisas que eu vou utilizar, né, para isso, mapeio os campos, né,
eu pego o nome dos campos e várias outras funções aqui, várias outras coisas que eu faço, né? Eu crio funções que eu vou utilizar, por exemplo, a função map, que serve para percorrer cada uma das amostras, né? Os elementos aqui desse data structure. A função de exportar o JSON, né? A de exportar para um JSON indexado, que é um outro formato JSON também. Exportar para um JSON coluna, são vários tipos de exportação, CSV, TXT, né? Arquivo de texto, carregar um JSON, tem um método aqui que eu escrevi, carregar um JSON indexado, carregar a coluna, enfim, vários métodos. Para cada método de exportação tem um método de carregamento que eu criei, né? Posso mapear os campos aqui, né, pelo nome. Tem várias funções que eu uso internamente, verificar se um campo existe, né? Se eu posso fazer um slice, ou seja, da mesma forma quando uma matriz eu consigo fazer um slice, né, recortar, fatiar pedaços dela, eu também posso fazer a mesma coisa aqui num data structure, né, retornando um outro data structure, né, com o meu slice feito. Posso clonar da mesma forma, né, que é duplicado a documentação aqui, ó, o clonar, que é a mesma coisa que o duplicar, né, é um eles aqui, os dois fazem a mesma coisa. Eu posso injetar funções nas amostras, né, são coisas que eu faço internamente, por exemplo, para adicionar um método get campo, set campo, né, adicionar o campo, porque cada amostra aqui ele vai ter um vínculo direto com o data structure. Então eu posso, por exemplo, no matriz é tudo vetor, né? Vetores de vetores, é isso que constitui uma matriz. Só que aqui é diferente, aqui eu crio uma matriz, né, do vectorization, né, personalizado com novos métodos aqui do análise, né, desse meu projeto análise. Então eu posso obter um campo pelo nome, posso definir um campo pelo nome, posso adicionar um outro campo novo, né? Isso já vai também adicionar a flexibilidade aqui desse novo campo. Enfim, eu posso criar coisas aqui. Posso converter essa amostra para um JSON, né? Esse JSON já vai conter ali os nomes, né? Campo e valor, né? Mapeado. Posso fazer o distint, né? Que eu expliquei, né? Para remover coisas duplicadas. Posso criar um campo em branco, né? Posso fazer muitas coisas. Posso juntar dois data structures, né? Usando critérios aqui, por exemplo, uma chave, né? Se eu vou sobrescrever o conteúdo ou não, enfim, é um método bem extenso, foi um método bem trabalhoso de escrever, e bem extenso, né? Enfim, tem muita coisa aqui, substituir os campos, né, das amostras e tal, enfim, tem muita coisa, né? Inserir também, tem alguns exemplos aqui de inserção, né, que eu mostrei na documentação também, que eu posso colocar coisas nele, deletar amostras, substituir valores, né, exportar. Eu posso exportar para uma matriz, né, eu posso transformar esse data structure de volta numa matriz do vectorization. Posso obter a coluna de um campo, ou seja, dado o nome de um campo, eu posso trazer um vetor com os dados, né, um vetor personalizado que eu posso manipular esses dados aqui. Posso remover uma coluna, posso remover várias colunas de uma só vez. Eu posso renomear uma coluna, posso desnomear um campo, né, excluir um campo, um nome de campo. Posso extrair valores de um campo, ou seja, eu dou o nome do campo, aquilo lá que eu falei também, né? Ele traz os dados daquela coluna. Por exemplo, eu quero todos os nomes, eu trago os dados da coluna nome. Eu quero todas as idades, eu trago os dados da coluna idade. E é claro que isso traz um vetor do vectorization, né? Com alguns métodos aqui específicos do análise, aqui desse projeto análise, que permite, por exemplo, tirar uma média, calcular uma média móvel, calcular um desvio padrão. É claro, né? Tem outros métodos que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo aqui, de correlação também, de estatística, de matemática aí, né? Eu vou fazer, obviamente, mais vídeos falando sobre isso, né? Que eu estou fazendo um overview mesmo para apresentar o código desse projeto a nível de código, né? Que também é outro tipo de slice que eu posso fazer em linhas, né? Um slice feito em linhas. Posso criar uma coluna, né? Esse método cria uma coluna. Posso criar uma coluna calculada aqui. Eu passo os campos, né, que eu quero utilizar, a minha função que vai representar o valor de cada coluna, né? Vai representar o valor dela, melhor dizendo, né? Então eu vou aplicar aqui as condições aqui, vou criar uma nova coluna, né? Aplicando essa função para ir preenchendo essa coluna, né, de forma dinâmica. E o nome do campo, né, que eu quero. Eu posso criar uma coluna calculada de uma outra forma também, uma variante desse método, né? Posso preencher um campo com algum valor fixo, por exemplo, posso preencher tudo com zero ou com valores nulos. Esse método também foi bem trabalhoso de criar, que foi o Find Samples, né? Que ele permite que eu pesquise amostras. Então, eu posso utilizar alguns critérios de busca em JSON, por exemplo, o campo nome ele não pode estar vazio. O campo idade ele tem que ser menor que 22. E eu também posso colocar condições mais compostas aqui. Por exemplo, a idade tem que ser menor que 25 ou tudo isso aqui tem que ser verdade, enfim. Então várias coisas assim. Então eu posso pesquisar, olha o tamanho desse método, né? Foi bem trabalhoso de escrever esse método também na época. Ele pesquisa amostras, né? Então
Tem um método que faz uma comparação, tem um método que faz uma validação básica, processo critério, né? Então tem várias coisas aqui, até recursividade está sendo usada aqui, processar critério, vários laços de repetição, para cada amostra ele faz isso, enfim. Tem o método filter, que ele pode fazer uma busca mais programática, né? Retorna também um novo data structure. Por exemplo, aqui, ó, eu consigo pesquisar algo utilizando um callback mesmo, uma função, ele vai filtrar, né? Retornar um novo data structure aqui. Posso agrupar, isso aqui é muito importante para, por exemplo, calcular médias móveis, né? Eu posso agrupar coisas, né? Eu posso agrupar todas as amostras de venda, por exemplo, que foram feitas num dia da semana. Esses são exemplos que eu tinha citado ali na época, né? Estou só lendo aqui na íntegra. Enfim. Agrupar. E cada grupo vai ser um novo data structure. Basicamente, né? Ele vai separar ali as amostras em grupos ali. Cada grupo vai ser um data structure. Posso organizar os campos, né, em uma outra ordem, passando simplesmente a nova ordem aqui. Em texto mesmo, ele vai reordenar todo o data structure, né, retornando um novo data structure. Posso fazer reamostragem por esse método de bootstrapping, né? Então, selecionando amostras, né? E elas podem se repetir nessa reamostragem, enfim. Posso somar uma coluna, né? Pegar uma coluna pelo nome e somar todos os valores. Posso calcular uma média. Posso somar uma linha, né? Ou seja, é semelhante ao somar coluna, mas ele soma linha por linha, né? Então, eu tenho essa função que foi a última que eu adicionei, né, naquele commit da nota que eu falei lá, que ele adiciona um padrão linear. Eu passo o nome do campo que eu quero criar, alguns detalhes aqui, né, parâmetros adicionais. Aqui eu vou ter os detalhes do padrão, né? Eu preencho com esses campos aqui e tal que eu criei, né, tal, com todos os objetos aqui que eu vou utilizar, os parâmetros, né, que podem ser configurados nos detalhes ali. Ele vai criar um padrão linear. Para cada amostra, ele vai obter o valor atual dessa amostra, né, da coluna lá em específico. Os parâmetros, né, que vão ser passados para cada callback, né. Então, ele vai repassar o momento, o data structure, os detalhes, enfim. A amostra, o índice da amostra, o campo, o valor do campo. Então, eu consigo manipular esse campo, né. Então, antes do passo, eu vou chamar o callback, se houver. Eu vou inserir o valor da amostra atual somando ou substituindo, né. Tipo, se for para somar, ele coloca por cima do que já existe. Se for para substituir, ele troca o valor, enfim. Esse é o padrão que eu vou refletir no campo, né? Eu pego um campo e eu vou aplicar um padrão linear sobre ele, que não precisa ser necessariamente linear, ele pode ter não linearidade também. Eu criei com esse intuito, né? Poder eu criar um padrão, eu jogo um padrão em cima, né? Um padrão inspirado em séries temporais, assim, que ele segue um padrão sequencial, um padrão temporal, basicamente. E esse default linear standard são meio que padrões pré-definidos que eu criei, né? Também naquele mesmo dia. Então, eu tenho, por exemplo, always up. É usado para criar um incremento que é sempre positivo. Esse padrão vai sempre subir o valor atual do campo, até que ele chegue na última amostra, né? Ou na amostra definida pelo usuário, pelo end-index, né? Quando a função inserir o padrão, né? Então, é usado para isso. Por exemplo, o campo idade, eu quero adicionar o padrão que sempre sobe. Se eu adicionar dessa forma, ele vai pegar automaticamente a idade lá e vai sempre incrementando, né, com base nesse padrão aqui. Eu posso personalizar esse padrão colocando alguns parâmetros, enfim. É meio que uma pré-definição desse padrão aqui. Então ele já pré-define com algumas coisas e outros deixa meu critério, né, para eu definir e tal, naquela mesma estrutura lá que eu mostrei anteriormente, né, no método que faz isso, né. Então eu estou facilitando, meio que criando pré-definições de padrões aqui. É isso, né, eu já dei um overview sobre o análise, né, esse vídeo já ficou um pouco extenso, mas esse foi o intuito mesmo, foi falar sobre o análise, né? Precisamente essas coisas aqui que eu adicionei de padrão linear, né? Eu estava desenvolvendo entre o dia 1º e o dia 2 de fevereiro, né? Que foi o que eu mencionei nessa nota, né? Então essa foi a última atualização que eu fiz desse projeto análise. E é tudo isso, né? É o que ele tem até o momento da gravação desse vídeo, né? O último commit foi feito no dia 2 de fevereiro de 2025, né? E é tudo que ele tem até o momento. E até o momento essa tag aqui é a última, né? Por enquanto, a última versão que eu lancei do análise, né? Mas eu dei um overview geral por cima do que é o análise, para que ele serve, né? Qual que foi a minha intenção ao criá-lo. E é isso, né, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Comentem aí o que vocês acharam, curta esse vídeo, compartilhem, né, com seus amigos aí, para ajudar meu canal a crescer, né? Eu também vou continuar trazendo mais vídeos assim, nessa dinâmica aqui, apresentando meus projetos para vocês, que é um grande prazer fazer isso.